Fala internet, beleza? Por que algumas pessoas são consideradas fotogênicas e outras não? O que um fotógrafo iniciante pode fazer para contornar isso ao fazer um retrato? Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. Acho que fotogênico não tem a ver com a aparência das pessoas, mas sim como elas se sentem e se comportam diante da câmera. Muitas vezes, quem não se sente fotogênico já tem medo de tirar a foto, o que fica evidente na expressão dela. Nosso trabalho é quebrar essas barreiras, ajudar os nossos modelos a se sentirem confiantes e então encontrar ângulos, poses e iluminação para destacar os pontos fortes deste indivíduo. Bom, nada é mais gratificante do que criar uma imagem impressionante para alguém que de outra forma acreditava não ser nem um pouco fotogênico. Vamos começar? Primeiro, observe a dinâmica das suas lentes. Ao fotografar um retrato, você está efetivamente traduzindo um rosto tridimensional em um plano de espaço. Portanto, decidir sobre a lente ou a distância focal e posicionar a câmera de uma forma que complemente as características do seu assunto terá um efeito significativo no sucesso da sua imagem. A enorme variedade de características faciais individuais e suas combinações, desde sobrancelhas grossas até narizes pronunciados ou queixos finos e muito mais, aumenta o desafio de fotografar um retrato agradável a qualquer assunto. Você está se aproximando para tirar uma foto de cabeça ou um retrato de beleza, ou então um assunto que requer um retrato ambiental que transmita uma ideia que ele faz ou onde vive? Bom, cada um desses pontos de vista requer uma abordagem totalmente diferente. Lembre-se que tudo que estiver mais próximo da câmera aparecerá maior na imagem e que lentes grande angular vão amplificar mais ainda esse efeito. Ao fotografar um retrato em close-up, características faciais como o nariz pronunciado podem ser particularmente desafiadoras, exigindo uma atenção especial. Uma lente mais longa fará com que os elementos faciais geométricos pareçam mais planos e comprimidos, fazendo com que o rosto pareça mais cheio e o nariz mais curto e menos pronunciado. Entendeu? Para capturar esse assunto da melhor forma, então preste atenção. Não existe uma lente coringa para retrato, mas sim o conhecimento sobre o equipamento que vai ajudar você a decidir qual comprimento focal usar conforme as características da pessoa fotografada. 2. Configurações da câmera. Observe principalmente o equilíbrio de branco. A tonalidade e a aparência da pele do modelo desempenham um papel importante no sucesso do retrato resultante. As aparências podem enganar os olhos inexperientes e, na mesma linha, o modo de equilíbrio de branco automático da sua câmera também pode ser enganado por fatores ambientais, como uma luz refletida nas paredes circundantes ou ao redor do rosto. Pode ter projeção de cores de um jardim bem verde ou luz ambiente fresca da sombra do final da tarde. A dependência do equilíbrio de branco automático em uma situação de retrato pode levar a resultados inconsistentes, o que pode custar um tempo valioso na postagem e ser bem ruim em todo o processo fotográfico, o que vai fazer demorar bastante a entrega das suas fotos, tá bom? Alguns acessórios básicos para solucionar esses problemas devem se tornar itens essenciais do seu kit de retratos, servindo a mesma função de por exemplo, de um cartão de cinza 18%, que a gente usava antigamente, tá? Tem uma ampla variedade de cartões, filtros, discos de equilíbrio de branco, bem como calibradores e verificadores mais avançados que podem ajudar você a criar facilmente um equilíbrio de branco personalizado para qualquer situação de iluminação. Lembre-se, cada situação de iluminação exige esse estudo do equilíbrio de branco, tá bom? Se você estiver trabalhando com iluminação limitada ou uma iluminação ruim e precisar de um objeto claro, você pode refletir uma luz disponível de volta no rosto, usando um refletor dobrável, disponíveis com superfícies brancas, prateadas, douradas,
pretas ou até mesmo translúcidas, tá bom? Esses aros de tecido, eles devem ser mantidos fora de uma moldura e direcionadas para o objeto para um preenchimento suave, assim neutralizando projeção de cores indesejáveis e assim também domando algumas sombras que são meio marcadas e meio fortes. É extremamente importante que você entenda que uma luz de preenchimento ela não serve apenas para minimizar as sombras, e sim para melhorar o equilíbrio de branco e a tonalização de pele, tá bom? 3. É tudo uma questão de olhos. Os olhos têm sido chamados de janelas da alma. Nada poderia estar mais próximo da verdade na fotografia de retratos. Ao fotografar pessoas, quase sempre você desejará colocar ênfase em seus olhos. Você poderia ter a composição e a exposição perfeitas, mas se os olhos não forem nítidos e bonitos, todo o retrato será prejudicado. E não apenas a nitidez nos olhos são importantes, o posicionamento em relação ao rosto pode transmitir sensações diferentes. Um olhar para baixo pode fazer a pessoa triste, um olhar cerrado pode trazer uma sensação de curiosidade, um olhar para cima, talvez empoderamento. Então você vai fazer o seguinte: utilize essa ferramenta a seu favor. Existem estudos que te ensinam isso e como você pode passar sentimentos através do olhar. Vou passar algumas dicas para vocês. Olhar direto, intimidação. Olhar para cima, timidez. Olhar para baixo, insegurança. Olhar brilhante utilizando efeitos de luz, amor. Olhar para baixo e direita, recordando alguma coisa ou algum sentimento. Olhar para a esquerda, veracidade. Utilize isso a seu favor, que vai fazer toda a diferença nos seus retratos. 4. Esteja atento à iluminação e ao meio ambiente. Quando chegar o dia da sessão de fotos, certifique-se de ter um plano sólido, tanto para a configuração do retrato, quanto para qualquer configuração necessária para a sua câmera e iluminação. Estude antes, é importante. Se você for fotografar em um ambiente interno ou de estúdio, entenda as opções existentes de plano de fundo e iluminação que tem nesse espaço. Será possível tirar um retrato com luz natural ou será necessário planejar uma iluminação artificial? Existem paredes limpas ou uma cortina simples que você pode usar como plano de fundo? Ou você fará um retrato ambiental dentro desse espaço? É importante você entender. Se você for fotografar ao ar livre, usando luz natural, considere a hora do dia e a direção do sol em relação e como onde deseja posicionar o assunto. O início da manhã e o final da tarde são os melhores horários para um retrato com luz natural, mas você provavelmente desejará evitar fotografar ao meio-dia, quando a luz do sol e as sombras são mais intensas. Claro, se você quiser passar essa mensagem, você pode também fazer, mas não é tão interessante assim. Não se esqueça que o tempo nublado também pode ser uma boa oportunidade para um retrato com sombras mais suaves e iluminação que permanece consistente por um longo período de tempo. Idealmente, o assunto deve estar voltado para o sol ou em um ângulo oblíquo com o rosto iluminado para definir as características, ao mesmo tempo que minimiza as sombras desagradáveis. Isso se você utilizar apenas a luz natural. Ao compor o retrato, é essencial olhar além do assunto e verificar se há problemas em sua composição, como, por exemplo, um fundo que distrai. Embora possa ser fácil ignorar alguma forma geométrica que distraia no fundo da cena, ela pode criar uma tensão indesejada na imagem que desvia o foco do observador do assunto retratado, tá bom? 5. Se desprenda da 85mm. É até engraçado eu falar isso para vocês, porque eu sempre elogiei muito a 85mm. Embora eu ame a precisão e a acuidade oferecida pelas tradicionais lentes de retrato Prime, que é 85, 100mm, 135mm, ultimamente eu acabei brincando com outras faixas focais oferecidas por objetivas zoom. Vou dar um exemplo. A lente 24-70, tá bom? Usa ela. Na configuração mais ampla de 24mm, esse zoom permite capturar não só as pessoas, mas também como os ambientes ao redor do assunto, o que acaba contando um tipo de história. Ou, para um retrato mais íntimo, selecione uma distância focal maior, como por exemplo os 70mm. Mesmo quando fotografado com uma objetiva fixa, eu, Andrei,
me aproximo e me afasto enquanto fotografo. Eu acabo aplicando o zoom com os pés e não com a objetiva. Então, uma boa lente zoom vai ajudar você a diversificar as histórias contadas, e hoje em dia lentes zooms de qualidade são tão boas quanto lentes fixas. Se você está trabalhando com crianças, não fotografe na altura dos olhos de um humano. Nunca faça isso. Baixar a câmera ao nível deles tornará as suas imagens mais pessoais e menos imponentes. Ou mesmo se aplicar a adultos, observe a pessoa. Olhar no olho é uma ótima maneira de fazer com que seus retratos transmitam mais conexão com o assunto fotografado. Tá bom? Eu vou dar uma dica extra. Concentre-se na pose, seja ela facial ou corporal. Fazer com que o assunto pose de uma maneira que os complemente, mantendo em mente iluminação, ângulo de câmera e o fundo, é sempre um quebra-cabeça muito difícil, mas bem emocionante. Experimente várias combinações de poses e ângulos para encontrar as melhores opções para a sua foto e principalmente para a pessoa, para as características da pessoa que você está fotografando. Depois de encontrar a pose certa para esse assunto, você deve sempre poder fazer alterações sutis para tornar cada foto perfeita. Última diquinha que eu sempre uso: mantenha uma galeria de fotos criativas e retratos em seu celular. Continue adicionando fotos de referência a essa galeria. Isso ajuda muito a descobrir várias opções que podem funcionar na sessão de fotos, ali mesmo na hora que você está fotografando, tá bom? Mostrar um exemplo visual ao cliente também vai ajudar a se comunicar melhor com a pessoa. E aí? O que vocês acham, hein? Voltando com esses vídeos de dicas básicas, vocês querem que eu faça um próximo vídeo de dicas para qual tipo de fotografia? Começamos com retrato. Tá bom, gente? Então é isso aí. Se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece sempre aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais, e aquele abraço. Delícia!